Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo uma entrevista aqui no Clube FIA, uma edição especial do Clube FIA Entrevista, especial em vários sentidos. Especial, primeiro, que não é o Thiago Otucci, que geralmente faz as entrevistas. Dessa vez é comigo, Natan Otávio, também conhecido como Nod. Geralmente vocês me conhecem de apresentar as lives, mas hoje, nessa entrevista especial, eu é que estou fazendo, eu estou mediando aqui a conversa. E também especial pela urgência da questão. A gente vai conversar sobre o TB Office, sobre a assembleia que o TB Office vai ter nos próximos dias. E para isso a gente está querendo escutar o máximo possível de lados dessa assembleia. A gente sabe que nos fóruns é um tema que está correndo, um tema que está muito quente, e a gente então resolveu trazer o máximo possível de players para colocarem as suas opiniões, trazerem informações para que vocês possam tomar sua decisão, para quem é cotista do TB Office poder votar da maneira mais consciente possível, e quem não é cotista conhecer o mercado, entender até algumas normas que às vezes vão ser interessantes para outros casos no futuro. E hoje eu estou trazendo aqui o André Freitas, CEO da Red Investments, uma pessoa que já está aí nesse mercado há bastante tempo. Eu quero que ele primeiro se apresente, conte um pouquinho dele, da história da Red, e depois a gente entra entendendo exatamente como é que a Red está atuando dentro dessa proposta. Muito obrigado, André. Por favor, se apresente. Oi, boa noite, Nod. Boa noite aí para o pessoal do Clube FI. Eu queria agradecer aí o espaço que vocês estão proporcionando para a gente estar aqui conversando. Bom, eu sou o André Freitas, eu sou sócio fundador da Red Investments e sou também o diretor de gestão da empresa, né? A Red Investments é uma empresa que é composta de uma administradora, uma DTVM, que é uma administradora de fundos, né? Que é a Red Investments DTVM, e depois nós temos duas gestoras. Nós temos uma gestora que é a Red Investments Real Estate, que faz a gestão de produtos financeiros imobiliários, né? Vários fundos de investimento imobiliário, e tem a Red Alternative Investments, que faz a gestão de fundos multimercado, né? Então, basicamente, essa empresa foi constituída em 2015, 2016, a Alternative em 2015 e a Real Estate em 2016. Tá? Eu tive um histórico de carreira, comecei minha carreira em 83 na Red, depois participei da fundação da Red em Grifo, já como diretor da Red, né? Depois nós acabamos vendendo a empresa para o Banco Credit Suisse. Eu fiquei algum tempo na CSHG, né? Credit Suisse e Red em Grifo, e em dezembro de 2016 eu saí da Credit Suisse Red em Grifo e me juntei aqui à Red Investments, tá? Então, basicamente são 36 anos de carreira no mercado financeiro e com os produtos imobiliários desde 2003. Nós iniciamos esse departamento, vamos dizer assim, de gestão de produtos financeiros imobiliários na Red em Grifo em 2003, há 16 anos, portanto. A equipe basicamente é a mesma. Toda essa equipe que está aqui comigo, os sócios da Red Investments, são pessoas que são egressas da Red em Grifo, algumas, e outras ainda da época de Credit Suisse Red em Grifo. Grande parte desse time muitos deles tiveram o primeiro emprego na Red em Grifo, ou no Credit Suisse Red em Grifo, e estamos juntos, então, é um time grande. Hoje nós temos perto de 30 pessoas aqui no escritório, dedicados à área de real estate, são aproximadamente 13 pessoas, e é um time que trabalha junto há muito tempo. Legal. E só para complementar essa apresentação, acho que vale a pena lembrar que você e boa parte dessa equipe estava na fundação de vários fundos que ainda existem até hoje, que são muito conhecidos, como o HGBS, que hoje está na gestão da Red, mas que estava na tua gestão ainda na época da CSHG, o HGRE, o HGLG, vários fundos aí. Estou esquecendo de algum? Não, o HGBS, inclusive, é um fundo que foi criado na Red em Grifo, né? Em 2006. Então, depois ele foi para o CSHG. Outro a gente vendeu a empresa em 2007, a gente vendeu a primeira metade da empresa, né? Depois, em 2011, o Banco Credit Suisse terminou a compra de 100% da empresa.
Então, vários fundos são realmente desse período aí que nós estávamos trabalhando já junto ao Credit Suisse na CSHG. Legal, legal. E agora a pauta que é o Tower Bridge Office, né, o TBOF11, o TBOF, como alguns gostam de chamar, e que ele, há cerca de um mês atrás, né, acho que amanhã faz exatamente um mês, ele recebeu uma proposta para ele vender o único imóvel dele, né, o único prédio, para um fundo da rede, mas um fundo que ainda não é listado, um fundo que basicamente é só um CNPJ, é só um regulamento, um fundo que ainda está pré-operacional. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse fundo, qual é a ideia dele, principalmente se ele pretende ser algum tipo de fundo multi-imóvel, como o HGBS, etc., ou se ele realmente pretende ficar só com o TB Office, explicar se, no momento, ele nasce como uma oferta 476, ou seja, uma oferta restrita a investidores profissionais. Se existe a ideia desse fundo dele acabar virando uma oferta 400, ou seja, ele depois ter uma outra oferta para poder ser aberto ao mercado, eu queria que você apresentasse, assim, mais ou menos, qual é a ideia do RED AAA, né, como o pessoal está chamando de HAAA, e um pouquinho dessa proposta, até se você puder passar um pouquinho da base do racional, do preço, explicasse um pouquinho a proposta e o RED AAA. Tá bom, tá ótimo. Vamos começar, então, um pouquinho atrás. Vamos começar no TBOF, né? TBOF é um fundo que a gente vem investindo desde 2014, né? O primeiro fundo de fundos que a gente fez, que é o TopFof, ele é do fim de 2014, ele teve uma emissão no segundo semestre de 2014 e depois teve uma segunda emissão já em 2015, né? Então, esse é um fundo que faz parte do nosso portfólio desde 2014. A gente sempre teve investido nesse fundo, né? Vamos lembrar que a nossa equipe, nesse período difícil aí de mercado, que foi a partir de abril 13 até 16, vamos dizer assim, onde as taxas de juros subiram, a economia se deteriorou, a única alternativa que sobrou para os gestores foi lançar realmente fundos de fundos, para se aproveitar realmente do momento do descolamento entre o valor patrimonial dos fundos e o seu valor de mercado na Bolsa, ou lançar fundos de CRI. Você vê que teve poucos lançamentos de fundos de 14 a 16, ou de 14 até 17 mesmo, e foram mais focados realmente em fundos que a gente chama de papel, né? Então, a gente sempre gostou do Tower Bridge desde que a gente lançou o nosso primeiro fundo de fundos. E em todos os fundos de fundos que a gente teve sob a nossa gestão, em março de 16, surge o CSHG TopFof 2, né, que era o antigo fundo de fundos da Gávea, né, que passou a gestão e a administração para a gente, ainda na CSHG. E depois, a partir de fevereiro de 18, nós fizemos o CSHG TopFof 3, então, que já teve várias emissões, já teve mais de 5 emissões, sempre a gente teve esse fundo no portfólio TBOF. E por que ele fazia parte do nosso portfólio? Olha, nosso interesse nesse fundo era realmente o ganho de capital. A gente começou a comprar cotas desse fundo ao redor de R$50, um pouco acima disso, e isso representava, à época, perto de R$10.000 por metro quadrado. Então, nos parecia um preço muito abaixo do preço de reposição de um imóvel desta qualidade, né? Então, ele nunca teve um dividendo alto, porque, como você sabe, com a vacância que ele tinha, ele não conseguia entregar um dividend yield que interessasse. Então, por que ele estava ali no portfólio? Era por causa do dividendo alto que ele estava? Não, era pela expectativa de ganho de capital que a gente tinha. Quando o mercado se recuperasse, a gente acreditava que a vacância, que quando a gente começou a comprar o fundo era da ordem de 45%, que essa vacância se reduzisse e que realmente a gente conseguisse ter um ganho expressivo nas cotas, né? Então, TopFof 1, TopFof 2, TopFof 3, os 3 fundos têm TBOF, é uma das principais posições do fundo. E por que a gente, então, apresentou uma proposta de compra, ou qual o racional dessa proposta de compra, ou qual que é a razão da gente estar trabalhando uma estratégia para o TBOF, uma estratégia de saída para o TBOF dentro do nosso portfólio de fundos. Basicamente, o que a gente sente hoje é que essa estratégia de ganho de capital para as cotas do TBOF, ela vai perdendo tração à medida que vai diminuindo a vacância do fundo, né? E vai começando a se caracterizar que ele vai passar a ser um fundo de dividend mesmo, não é? Ele vai ter a vacância reduzida, ele vai começar a ter
mais locações, aqueles contratos que ainda tinham carência vão terminando, e com isso ele vai se transformando num fundo que tem a ver muito mais com dividend yield do que com ganho de capital. Pode haver mais ganho de capital? Óbvio que pode, mas vai ser mais discreto. O grande movimento, vamos dizer assim, já aconteceu, e ele passa a ser um fundo que a atração dele vai se dar realmente pelo dividend yield que ele vai proporcionar. Para a gente, no nosso portfólio, essa posição é uma posição grande, ela representa quase 10% de cada um dos nossos veículos de investimento em fundos imobiliários, nossos fundos de fundos. Então, quando você soma isso, a gente começa a pensar em uma estratégia. Ora, para fazer uma estratégia de saída, você pode simplesmente vender as cotas na Bolsa. Não é? Você vai à Bolsa, vende as cotas e realiza. E para isso eu não preciso de assembleia nenhuma. Eu, como gestor do fundo, simplesmente decido vender, vendo e liquido a posição. Só que a posição é muito grande. Se você pegar pelo volume que esse fundo negocia, ou que ele vem negociando, você vai ver que talvez eu demorasse 2 anos para sair da posição inteira. Né? Então fica um pouco difícil de sair dessa forma. Então a gente pensou, qual é a melhor forma? A melhor forma é produzir uma venda através do ativo, que aí você tem liquidez para você sair de uma forma organizada, de uma posição maior. Né? Fato é que a proposta para aquisição, que eu achava que iria vir, acabou não vindo, por parte de terceiros. Agora temos uma, da Blue Macau, que é um terceiro, vamos dizer assim. Né? E que a gente, então, nós entramos num desafio. Como que a gente faz para produzir um preço de venda aqui? Né? Para produzir uma proposta de compra, para produzir um interesse. Então, basicamente, como que você chega num preço para isso? A gente modela a situação de mercado. Para modelar a situação de mercado, a gente vai para uma expectativa futura. Né? A expectativa futura, ela vai... você tem que encontrar um nível de vacância médio, o potencial, que você vai carregar por um período. Você tem que encontrar um nível de locação que seja interessante. Você tem que trabalhar numa modelagem que você, na situação de mercado atual, permita, provavelmente, um crescimento das locações real, acima da inflação, para que isso seja criativo para o seu resultado final. E você faz uma modelagem e fala, olha, tem alguma possibilidade de se vender esse ativo por esse preço. Não é? Não temos a proposta, mas seria coerente uma proposta dessa. Isso envolve o quê? Envolve uma viabilidade de você fazer uma captação para conseguir. Então, no primeiro momento, e aí é importante a gente reforçar isso, que já foi dito em comunicados nossos, soltamos no começo da semana, a nossa proposta ela data de 15 de outubro, certo? Em 15 de outubro, a gente construiu uma proposta que a gente trabalhou nela talvez 15, 20 dias, então começamos a pensar nela em setembro, né? Para construir qual seria o preço que a gente conseguiria chegar uma proposta viável e competitiva. E foi esse preço que chegamos, R$ 90,50. Veja bem, uma proposta dessa, em 15 de outubro, na minha opinião, ela era excelente. Por quê? R$ 90,50 era um preço que não havia batido. Né? O médio dos pregões anteriores era por volta de R$ 89,30. Tá? O fundo tinha 10,2%, o edifício tinha 10,2% de vacância. Tá? Existia um relatório divulgado pelo administrador do fundo no dia 14 de outubro, onde ele previa um dividendo de 39 centavos para o primeiro semestre, os primeiros 7 meses de 2020. Não é? A avaliação do imóvel disponível era ainda a de dezembro de 2018, que era de uma cota patrimonial de 87,50. Ora, você estava conseguindo produzir uma proposta que era superior ao patrimonial, superior ao que vinha negociando em bolsa, num nível de preço que o mercado nunca havia fechado acima, portanto, bastante razoável, eu considero bastante agressiva. Então, foi a proposta que a gente conseguiu produzir. Qual que era a nossa intenção ali? Iniciar realmente o debate, e você tem que iniciar por aí, entendeu? Estabelecendo um primeiro ponto para você se apoiar, aonde você tinha uma mínima chance de captar um fundo para poder adquirir esse imóvel. Tanto é que a proposta é sujeita à captação. A proposta, primeiro a gente tenta fazer, e depois a gente vai ver se a gente consegue captar. Né? Então, isso foi a realidade, o contexto da produção dessa proposta que a gente fez. Bom, como você mesmo disse, passou um mês. Né? O que aconteceu nesse mês?
Nesse mês, nós tivemos vários fatos. Um deles foi, por exemplo, a aprovação da Previdência, que era uma boa notícia para os mercados. Outro foi mais 3 locações no prédio, reduzindo a vacância para 4,5%. Quer ver um outro ponto importante, na minha opinião? O Copom baixando 0,5% as taxas de juros e dando um guidance de que vai baixar mais 0,5% na próxima reunião em dezembro. Então, quer dizer, o cenário melhorou, né? Então, passado um mês, houve realmente vários elementos que te permitem, talvez, construir um outro cenário, né? E temos, então, uma nova proposta. Essa nova proposta, ela vem, na minha opinião, validar a nossa, ou mostrar o tanto que a nossa era agressiva. Veja bem, a nova avaliação ela é de 4 de novembro. Nós fizemos a nossa proposta em 15 de outubro, com os dados que nós tínhamos até lá, portanto, pesquisada, sei lá, 15 dias antes, 2 semanas antes. Né? Temos 3 novas locações, né? Temos juros mais baixos, né? Temos uma situação, enfim, mais favorável. Então, quer dizer, quando vem uma proposta de R$ 92,00, e cabe notar que são R$ 92,00, na pior das hipóteses, que vão ser pagos em 30 de junho, né? Quando a nossa proposta está falando em janeiro para pagamento, né? Portanto, tem uma diferença de 5 meses. Quando você traz a valor presente, talvez a nossa proposta seja até superior a essa. Mas o importante é o seguinte, muita gente, porque esquece, a pessoa analisa as coisas fora do contexto, ou seja, você tem que entender a circunstância com que a proposta foi construída, a realidade do momento em que aquela proposta foi construída. E a pessoa, ela traz uma realidade de hoje para analisar uma proposta de ontem, né? Então, já a outra proposta não, é uma proposta de hoje. Quando ele faz uma proposta já sabedor qual a vacância nova, já sabedor de qual que vai ser efetivamente as condições de mercado novas, ou seja, de taxas de juros, efetivamente, tal, já após uma evolução do IFIX, quer dizer, então, tipo, isso corrobora para dizer que a nossa proposta, de fato, foi muito agressiva, tá? Então, mas eu também até então, o racional é esse. E quem é o Hedge AAA, né? A AAA é um fundo pré-operacional, não é? Que não tem clientes, né? E que é um veículo, é um instrumento que proporcionou fazer uma proposta, não é? Então, ele não tem cotistas, né? Ele passa a existir assim com cotistas à medida que houver uma captação, e essa captação ela só vai acontecer se essa proposta for aceita. Se a proposta não for aceita, não vai haver captação, não é? E mesmo que a proposta seja aceita e haja efetivamente uma captação, depende do sucesso dessa captação também, ou seja, ela precisa conseguir os valores necessários para que seja feito o pagamento correspondente da proposta, ou seja, os 909 milhões e tal. Então, basicamente, esse é o contexto. Não sei se eu esqueci algo, mas me corrija aí. Não, tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Já acho que respondeu bem. Uma coisa que talvez seja muito importante, que tem muita gente perguntando, etc. Bom, surgiu uma proposta de 92 feita pela Blue Macau, etc. Uma proposta essa, como você bem mencionou, formatada num outro contexto, nesses 29 dias, 30 dias entre a proposta da Red e a proposta da Blue Macau, como você falou, muitos fatos novos surgiram. E daí surge a pergunta, ainda pensando no contexto que a Red tinha na época, quando foi modelada a proposta, você tem, então, 3 fundos da Red, que tem 10% do seu patrimônio alocado no TB Office, 10% que é o máximo que a legislação permite, tirando algumas exceções, mas necessariamente é o máximo que permite 10% do patrimônio, então os 3 fundos estão totalmente alocados, e um fundo comprador. Eu costumo dizer que o mercado ele vive graças às discordâncias, porque o preço tem que ser autossuficiente para alguém querer vender e baixo o suficiente para alguém querer comprar. O mercado ele só existe porque você tem 2 pontas que discordam. Então, assim, você mostrou o racional de por que vale a pena vender. Agora, você tem um fundo da própria casa que está comprando. Eu queria que, de repente, você
explicasse um pouco melhor essa diferença de racional. Por que faz sentido para um vender? Ok, acho que já está bastante explicado, acho que ninguém tem mais dúvida disso. Mas por que faria sentido para esse outro fundo, ou não para o fundo em si, mas, em última instância, para os cotistas desse fundo? Quem seriam esses cotistas, assim? É claro que é natural que você não vai abrir o nome, talvez você nem tenha, mas quem seria esse perfil? Quem é o cotista ideal, o cotista imaginado do RED AAA? Por que ele compraria nesse preço? Olha, vamos lá. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente explorar, né? Primeiro, o RED AAA não tem cotista. Então, se eu tenho qualquer compromisso aqui, é com o cotista dos meus fundos de fundos. Ou seja, esses são cotistas, eles têm confiança na minha gestão, a gente tem correspondido a essa confiança. Então, basicamente, eu já considero, assim, para já te abrir o racional disso, né? Se você quer vender alguma coisa, né, a primeira coisa que você precisa ter é alguém que queira comprar. Senão, se não tiver ninguém que queira comprar, você não vai conseguir vender, não é? Depois você vai tentar descobrir qual é o melhor preço, você deve ter o seu preço na cabeça, tal, para você conseguir vender. Então, a questão aqui é qual o tamanho do seu desafio, entendeu? Qual o tamanho do seu desafio, em que sentido, não é? A gente consegue fazer uma modelagem, estabelecer um preço, e tem todo um rito da CVM que você tem que seguir para que a sua proposta seja válida, para que você leve votos para a Assembleia. Esse rito, ele é um rito que ele leva algum tempo para você se organizar, para estar apto a participar, representando os seus fundos, visto que eu sou conflitado, entendeu? Porque eu sou gestor e administrador dos dois fundos, do veículo que quer comprar, entre aspas, e dos veículos que estão efetivamente votando. Você tem que pedir uma orientação de voto para a sua Assembleia, porque você tem que convocar a Assembleia, tem um certo tempo que você precisa para convocar a Assembleia. Muita gente tem que se deslocar para cá para poder votar na Assembleia ou mandar procuração. Então, tudo isso, que é o nosso marco regulatório para situações como essa, estabelecido pela CVM, eu considero muito positivo, tá? Mas exige tempo, né? Então, aonde eu estou querendo chegar? Numa modelagem, no contexto anterior, contexto de outubro, a gente chegou num preço de 90,50. O desafio é: consigo captar a 90,50? Talvez consiga. Então, pode ser que eu consiga captar outro preço, um preço maior, eventualmente. Pode ser. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é o seguinte: eu não tenho cotista comprador, eu não fiz a oferta, eu não perguntei para ninguém. A gente tem condições aqui dentro de modelar muitas coisas. A gente tem uma equipe qualificada, uma equipe que tem bastante experiência. A gente, como você falou, além dos fundos que estão hoje aqui, já teve uma série de outros fundos, já participou de aquisições de centenas de imóveis, de desinvestimento de outros tantos. A gente mesmo já encerrou 2 fundos dentro da CSHG, vendemos a participação no Shopping Largo 13 para a Gazite, que é através de um fundo nosso, depois encerramos o fundo, fizemos isso num outro fundo de conveniências e serviços. Então, a gente faz modelagens. Ora, se a modelagem me permite pagar mais, eu considero 90,50 hoje um piso, entendeu? Então, eu vou para uma Assembleia porque eu preciso desse rito da Assembleia para pegar a aprovação, para que eu participe da outra Assembleia, daquela do TBOF, mesmo estando conflitado. Então, eu vou para uma Assembleia com uma certeza: 90,5 para mim é um piso. A pessoa que me dá uma autorização para vender a 90,5, de certo me dá uma autorização para vender acima disso, você concorda? Eu não tenho dúvida. Não é? E por que então ela não... Porque ela confia em mim, ela sabe que eu tenho esse discernimento. Ela sabe, não, a realidade da convocação, que é uma realidade anterior, de novo, né? Não da proposta que é mais anterior ainda, mas da convocação, talvez a convocação tenha saído quando? Sei, dia 20 de outubro, né? A proposta saiu no dia 15, a convocação um pouco depois, né? Então, não tinha. Eu acho que a gente traz aqui, a proposta foi suficiente para trazer para a discussão o produto, para estabelecer um piso. Tanto você vê que desde a proposta
as cotas começaram a negociar acima desse patamar, não é? Então, trouxe mais liquidez, aumentou o volume negociado, não é? Trouxe um peso que eu considero um piso. Então, eu acho até que deveriam ter aparecido mais propostas. Eu estou surpreso, entendeu? Eu estou surpreso. Eu achei a proposta que veio uma proposta, vamos dizer assim, de certa forma, modesta, entendeu? E achei que viriam mais propostas realmente. Eu achei que, em resposta à melhora que houve no mercado nos últimos 30 dias, outros players, né, tem vários players aí que estão com dinheiro no caixa, porque acabaram de fazer captações, estariam aqui aparecendo e propondo novos valores, né? Não foi o que se verificou, né? Infelizmente não foi o que se verificou. Então, mas ainda temos aí alguns dias antes da Assembleia, de repente nós temos outras propostas e valores maiores, não sei. E aí nós vamos ter que considerar. Você vê, hoje mesmo tivemos 2 fatos relevantes. A própria Macau reformulou a proposta dela e depois houve um pedido de convocação de nova Assembleia por parte de um cotista do fundo, né? E o BTG, administrador do fundo, marcou uma nova Assembleia, uma outra Assembleia para o dia 29. Então, tem muita coisa acontecendo, o que é positivo. Esse debate todo é muito positivo. Ele ajuda as pessoas, os investidores a entenderem qual que é o rito dessas questões, de tratar essas questões. Eu acho que eles trouxeram mais liquidez para o ativo, eu acho que eles estabeleceram uma nova base de preço para o ativo, né? E hoje, eu te confesso que não ficaria surpreso se a gente visse novas ofertas ou novas situações. Então, a gente vai ter que esperar realmente ali o horário da Assembleia e ver o que acontece e como vai ser. Mas, basicamente, é isso que eu queria deixar para você. Você cria um modelo que te dá um preço. Você testa, será que eu consigo fazer uma captação nesse modelo? Acho que eu consigo. Vamos tentar. E se eu não captar? Se eu não captar, a negociação não se realiza, que está previsto que é sujeito à captação. Então, se eu não conseguir captar, não vai ter negócio. E se vier uma outra proposta, a gente vai analisar. A gente aqui vai estar sempre agindo no interesse do cotista dos meus fundos, e para eles o melhor preço que se obtiver pelo TBOF é a melhor situação. Perfeito, perfeito, perfeito. E daí, nessa ideia, até falando sobre a pauta específica da Assembleia e a maneira como ela está formulada, vamos dizer assim, a gente tem primeiro uma deliberação sobre o fato se vai vender ou não o imóvel, tem uma aprovação ali pelos 90,5, né, 90,50, mais ou menos por cota. Depois tem uma segunda votação, que é, caso essa proposta seja aprovada, que esse fundo migre para a administração da rede. Assim, num parágrafozinho muito rápido, você consegue explicar rapidamente mesmo, assim, por que essa proposta, por que transferir para a rede, fazer a liquidação dentro da rede, por que não manter na administração da BTG por mais 2, 3 meses até fazer o pagamento? Rapidamente, acho que não Vamos lá, claro, por 2 motivos. O primeiro motivo é a agilidade que você necessita para fazer isso, né? E você vai ter que fazer uma securitização do compromisso de compra e venda. Então, quem tem que fazer isso é o vendedor, tá? O vendedor é o fundo TBOF, administrado pelo BTG. Então, vamos dizer assim, primeiro, isso é extremamente trabalhoso, a equipe do BTG é extremamente competente, tem bastante experiência, o Rodrigo Ferrari, que comanda essa área, é um profissional com anos de mercado, muito competente, mas precisa de velocidade, não é? E muitas vezes você acaba não tendo. Vamos lembrar que a minha proposta, ela prevê a liquidação de tudo isso até 15 de janeiro, né? Então, muitas vezes, você tem que imprimir um ritmo de velocidade que você não pode impor a um terceiro, entendeu? Então, quando você está com isso em casa, vamos dizer assim, você pode, as pessoas que estão aqui são sócias ou funcionárias dessa empresa, você pode imprimir o ritmo que você quiser. Se você quiser trabalhar várias à noite e tal, e para conseguir realmente que isso se concretize, você vai fazer isso, não é? Então, isso facilita. E também não é nem justo onerar a equipe do BTG desse trabalho de liquidação, porque, vê bem, isso é um pepino, isso é um abacaxi. E dar um fundo, não, a gente já fez 2 liquidações, não é fácil, entendeu? É um abacaxi. Então, realmente,
o racional por trás disso é esse, é fazer isso rápido e fazer isso com um ritmo próprio, né? Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. E daí, claro, essa proposta, da mesma forma como a proposta da Macau, tem uma condicionante que é extremamente importante, que é o fundo adquirente, seja da Macau, seja da Red, claro, só vai dar andamento a essa proposta se for captado, ou seja, os dois fundos vão ter que ir a mercado. Vocês estão fazendo via oferta 476, que tende a ter um custo menor e uma agilidade para poder captar que é necessário, no caso. O da Macau já tem uma proposta que eles pretendem correr como uma oferta 400, que naturalmente também demanda um prazo um pouquinho maior. E daí a pergunta, que nesse ponto, o TV Office já está na administração da Red, que isso aconteceria, vamos dizer assim, de imediato, claro, além, os trâmites normais burocráticos de algumas semanas ou dias para poder passar da administração da BTG para vocês, mas eu digo, essa passagem da administração aconteceria ainda durante a captação do AAA, do Red AAA. Então, supondo que essa captação não aconteça uma mudança de mercado, por exemplo, onde os investidores não se interessem em aportar, etc., por qualquer motivo. O fundo continua, então, na casa, continua na rede. Claro que você vai tocar a gestão dentro daquilo que você entende que é melhor para os cotistas agora também do TV Office, que eles passam a ser da sua casa, e também dos cotistas dos fundos de fundos, que são também investidores. Está correta a minha interpretação? Olha, na verdade, o fundo só é transferido da administração do fundo para a gente. Vamos lá, primeiro a Assembleia tem que aceitar a proposta, né? Então tem que aceitou, e só se aceitar, você vai discutir o item 2. O item 2 da Assembleia vai ser a transferência do fundo. Precisa ser aprovado isso também, pode ser recusado. Pode ser recusada a proposta, pode ser recusada a transferência, não é? Então a gente não sabe. Então aí já estaríamos entrando num terreno especulativo. Eu acho que tem bastante movimentação, bastante mobilização. Eu acho que vai ter um quórum grande nessa Assembleia. Então, realmente eu não sei, mas uma coisa é certa. Só tem a possibilidade de se votar pela transferência da administração, caso seja aprovada a venda. Se não for aprovada a venda, esse item não entra na pauta. Esse item é condicionado à aprovação da venda. Então, se for aprovada a venda, no meu modo de ver, não tem como você vender para a Blue Macau, não é? Porque se for aprovada a venda, você já fez a venda, não é isso? Então, tipo, não tem uma situação, acho que eu vou conduzir outra. Eu acho que a gente tem que esperar muito o que vai acontecer nessa Assembleia, né? Porque tem uma proposta, pode ter outra, você tem outra Assembleia convocada, e principalmente esperar que quem tem que decidir essas coisas e consultar, se manifestar, vai ser a CVM, que é o nosso regulador, e vai falar, olha, estamos com essa situação, como resolve, né? Então, é uma situação que vai acabar tendo que ser definida, na minha visão, pelo regulador, ou seja, como que faz a outra Assembleia, se essa for assim ou não for assim, não sei. Eu não tenho esse poder, né? A gente não tem esse poder de antecipar essas decisões. Essas decisões, a gente tem o dever de obedecer o que o regulador falar. Perfeito, perfeito. E é assim, agora, é uma coisa que, na verdade, não é nem algo que me pediram para perguntar. Claro, aqui eu estou trazendo muita coisa que foi debatida. É realmente uma pergunta muito pessoal minha, assim, muito da minha cabeça. E aí, te pergunto para o André Freitas, não para o André Freitas, gestor do Red AAA, pergunto para o André Freitas, gestor do Top of 1, Top of 2, Top of 3. Claro, como você disse, e a tua missão, claro, é a regra do jogo, você está ali para poder gerar o maior valor possível para os teus cotistas, para os teus clientes, e por que não até dizer para os teus chefes, né? Porque o fundo é que contrata a administradora e a gestora. Sempre encara muito dessa forma. Toda Assembleia ela é convocada com, no mínimo, 15 dias de antecedência. No caso, essa, inclusive, foi convocada com praticamente 30 dias de antecedência. Vamos falar em números redondos.
Esse prazo, eu entendo que ele existe para que as pessoas tenham tempo de digerir aquela proposta, de analisar, de ponderar, debater nos fóruns, né, como o Clube FI, etc., e amadurecer a ideia. Surgindo uma notícia que afeta diretamente as premissas da análise, tão em cima da Assembleia, você não entende que seria talvez mais adequado para todos os cotistas que as duas propostas fossem analisadas e pautadas numa Assembleia de maneira simultânea? Você sabe se a CVM está tratando isso, ou vocês já pensaram isso internamente? Até porque a Red, agora como gestora do AAA, foi um dos cotistas que convocaram a Assembleia. Então, claro, agora eu falo sem norma nenhuma, falo apenas como uma interpretação extremamente pessoal. O Red AAA também teria poder para... perdão, o Red AAA não, desculpa. Os fundos, os FOFs, teriam poder para falar o seguinte: olha, vamos postergar isso para a gente analisar as duas propostas em paralelo e não em assembleias separadas. Você não acha... será que isso não geraria ainda mais valor e permitiria um debate mais amplo, analisando as duas propostas simultaneamente em assembleia? Olha, talvez. A gente não pode esquecer, aquele negócio, né? É a tal da forma, não é? Ou seja, a gente tem que seguir a forma. Na verdade, hoje, enquanto gestor dos 3 fundos de fundos, não é? E administrador deles, o que eu tenho de missão é levar a orientação de voto que me foi conferida pelas assembleias que eles fizeram. Senão, eu estou descumprindo o meu papel. Veja bem, quando a gente chama uma assembleia para discutir um ponto, pedir uma orientação de voto, uma declaração de conflito do gestor, que sou eu, né? E a assembleia se manifesta, eu passei a ter uma obrigação agora, uma obrigação de ir àquela assembleia, fazer com que a manifestação daquela assembleia inicial, dos meus fundos de fundos, né, que eu faço gestão, que ela chegue na outra assembleia. A outra assembleia está lá e ela existe. Eu considero, como eu falei, a proposta que está lá apresentada, construída pelo Red AAA um mês atrás, como um piso, né? E acho que essas questões elas vão ter que ser debatidas dentro da Assembleia, entendeu? Eu não posso, na minha visão, fazer um rito todo de chamada de Assembleia nos veículos, né? Pegar uma orientação de voto deles e falar assim: olha, apesar da orientação de voto de vocês, tá? Eu não vou votar. Eu não posso fazer isso, entendeu? Então, eu tenho que discutir bastante quais são os aspectos, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso envolve o entendimento das normas, isso envolve consulta a advogados. Então, a gente passou esse último dia aí praticamente discutindo muito isso, né? E a gente vai para a Assembleia com essa certeza: a Assembleia existe, tá? A gente, nas nossas Assembleias, não votou, pedimos orientação de voto e vamos ver o que é que acontece na Assembleia. Eu acho que a gente pode surgir novas propostas. A gente está sempre... É uma matéria que está viva, ela está evoluindo, entendeu? Então, eu acho que uma coisa eu tenho certeza: aquele investidor que é cotista dos meus fundos nunca vai se arrepender, vai estar sempre satisfeito com o modo como a gente faz a gestão e como a gente conduz os assuntos. Agora, a gente tem ritos, tem normas, tem formas, e a gente vai sempre seguir isso também. Perfeito, perfeito. Olha, até dando uma adendo à sua fala, que essa é uma pauta que está muito viva, muito quente, eu mesmo, para poder montar a pauta, rascunhar as perguntas que a gente ia conversar hoje, né? Ontem eu sentei, bolei algumas coisas. Hoje de manhã já surgiram outras novidades e agora à tarde surgem outras. É uma pauta que está muito quente. As notícias estão acontecendo todas muito rápido. Você colocou a proposta há 30 dias atrás e hoje, como você mesmo fala, já é um Brasil, um conjunto de premissas totalmente diferente. É uma novidade em cima da outra e que, claro, os cotistas do TBOF vão precisar considerar tudo isso e o que me deixa aí como educador, como pessoa que acompanha o mercado, essa sucessão muito,
uma coisa em cima da outra, assim, óbvio que você, como gestor, você tem que cumprir o seu dever fiduciário, né, de respeitar a vontade dos cotistas, dos seus fundos, etc. E é um fato que é inédito, né, André? Assim, acho que para a gente concluir, assim, eu acho que a gente pode dizer isso. É um fato que é inédito, onde uma série de coisas estão acontecendo muito rápidas, coisas que nunca aconteceram ou nunca aconteceram de uma maneira desse jeito, com tantas propostas e ainda cotista conflitado, que precisa de assembleia para desconflitar. Isso já aconteceu, mas com tanta notícia, assim, acho que precisa sim de uma manifestação mais clara e rápida da CVM sobre o que pode, o que não pode, até para não ter insegurança jurídica de repente, se aprovar alguma coisa em assembleia, seja essa primeira ou a da proposta da Macau, e lá na frente você vem falar, não, poxa, mas não podia isso ter acontecido. Como é que está teu sentimento em relação a essa postura da CVM, vamos dizer assim, a gente está gravando essa entrevista na noite de quinta-feira 14, ou seja, o último dia útil antes da Assembleia, né? Agora, a partir daqui vem o feriadão e a Assembleia, a primeira delas, né, na proposta do AAA, em 18, ou seja, não tem mais dia útil, não tem mais horário útil. O pregão já até fechou quando a gente está conversando aqui. Você concorda comigo, assim, que o ineditismo aqui traz um monte de perguntas que ninguém vai ter como responder, a não ser a CVM, que essas decisões vindo ex post, ou seja, após a Assembleia, podem mudar todo um planejamento de todo mundo, não só o teu, mas de todos os players e de todos os cotistas e de todo mundo que está nesse jogo? Olha, eu acho que, vamos de novo, por aqui, tentar contextualizar a coisa, né? Eu acho que tem um conjunto normativo que está sendo atendido. Vamos pensar assim, é factível um fundo pré-operacional fazer uma proposta? Tá? É factível existe conflito de interesses? Existe. Tá? Como que nós tratamos o conflito de interesse? Tem um normativo que estabelece como se trata o conflito de interesse. Então, eu acho que esse arcabouço regulatório da CVM está sendo cumprido. Eu acho que a CVM ela está realmente bastante atenta. Ela não é. Eu só tenho elogios ao comportamento da CVM em todos os aspectos. Eu acho que a gente, como você falou, ineditismo, sem dúvida, ineditismo, que serve para a gente subir a barra do nosso mercado, para a gente discutir de uma forma respeitosa essas questões todas, como estamos fazendo aqui, para a gente, para os ouvintes que estão aí nos acompanhando, pegar elementos novos de como funciona a regulação nesse nosso mercado, não é? A questão de que você tem o conflito já foi tratada, a questão de descoberta de preço, como é que funciona, a questão de duas assembleias, né? Por que tem duas assembleias? Porque um cotista com mais de 5% pediu a realização de outra assembleia. Ele está no direito dele. Essa é a regra. Se você tem mais de 5%, você pode pedir uma assembleia, né? Então, quer dizer, tudo que está sendo feito, na minha opinião, está sendo feito com respeito, com observância às normas. Então, tem observância às normas, está tudo muito correto. Então, a gente vai ver, efetivamente, o que vai ser feito. O que eu estou tentando garantir aqui, tranquilizar aqui as pessoas, é que tudo vai ser feito para beneficiar, sem dúvida nenhuma, na minha visão, como cotista do TBOF, através dos fundos de fundos, o cotista do TBOF. Tá? Ou seja, ele, no final da história, principalmente o cotista dos nossos fundos, por exemplo, vão extrair, provavelmente, o maior valor possível desse ativo que é o TBOF. Né? Outra coisa que é importante a gente falar, que as pessoas às vezes esquecem, porque elas vão para níveis absolutos, né, de preço. Esse preço é bom, esse preço é ruim. E, na verdade, para a gente que é gestor, os recursos que eu levantaria numa eventual venda do TBOF, o destino que eu tenho para eles, provavelmente, é melhor ao retorno que eu tenho esperado para essa alocação em TBOF em termos de dividend yield. Né? Quando a gente olha para frente, a gente tem
na função de gestor, vamos dizer assim, ficar sempre muito atento ao timing. Timing é uma coisa muito importante, né? A maioria das vezes o timing é 90% de um trade, né? Vamos lembrar que a gente começou a comprar cotas de TBOF nos níveis de 50, né? Também compramos nos níveis de 60, nos níveis de 70, nos níveis de 80, entendeu? E hoje TBOF alcança níveis nunca antes alcançados. Ou seja, hoje houve negociação de cotas até R$ 94. Vamos lembrar que TBOF, quando veio no IPO, o IPO foi a 100, e a negociação se deu no primeiro dia de negociação a 85. Então, esses níveis de preço que TBOF visitou nas últimas semanas, acima dos R$ 90, ele nunca havia visto. Os 94 que bateu hoje em algum momento foi o nível mais alto da história do papel. Só mais alto foi no IPO, no lançamento. Quer dizer, mas no primeiro dia já abriu em gap, já abriu abaixo, porque a estimativa que havia sido feita, o appraisal, né, a avaliação do imóvel pré-IPO, talvez tenha sido um pouco esticada, o mercado já tinha mudado aquela época e permaneceu uma avaliação um pouco alta. Por isso que ele já abriu para baixo. E ficou esses 6 anos de existência desse fundo, hoje ele está visitando os highs de negociação em pregão. Em pregão ele nunca havia visto esses níveis. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que olhar enquanto gestor o timing para realizar, o timing para entrar, e o timing muitas vezes é o mais importante. Tem que também fazer escolhas. As escolhas são, eu vou sair desse ativo para entrar nesse outro, porque o dinheiro é o mesmo. Muitas vezes você não tem dinheiro para ter os dois ativos. Tem oportunidades novas entrando, não é? Então, você tem que vender alguma coisa para comprar outra. Então, isso que a gente olha muito o relativo, a gente olha muito o timing, para a gente é bastante interessante. O que a gente está tentando fazer aqui é maximizar realmente a venda das cotas de TBOF por um preço que seja o melhor possível. Olha, André, te agradeço muitíssimo. Até ia abrir uma última palavrinha para você dar a palavra final, mas eu acho que a sua fala agora, eu acho que ela já é a melhor coroação que a gente pode ter para essa conversa. Talvez o que eu possa acrescentar é que dinheiro é racional, dinheiro não é emocional. Tem muita gente falando muita coisa ligada por emoção, e eu acho que nesse momento o principal é serenidade, o principal é a pessoa ter tranquilidade e tomar a decisão com base nas propostas que estão na mesa, nas informações que ela tem acesso. Cada proposta tem seu risco, tem seu ponto positivo e negativo, como tudo na vida, como eu costumo dizer, tudo tem seu ponto positivo e negativo. Então, assim, quero agradecer muito a você por separar esse tempinho para conversar com a gente. Quero aproveitar e agradecer a equipe da Red também, que ajudou a gente a organizar isso aí, principalmente na pessoa do Mauro, que foi aí um grande parceiro para a gente arquitetar isso. E, assim, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, assim, você está com a palavra aí para você deixar aí uma palavra final aí para o pessoal. Eu tenho sim, principalmente eu tenho um elogio a fazer. Eu queria elogiar muito o trabalho que o GRIF faz, porque as pessoas que estão no GRIF, primeiro, eles se dedicam, realmente se dedicam, eles estudam, eles são envolvidos, se envolvem profundamente no mercado de fundos imobiliários, eles fazem postulações objetivas, endereçam as questões de uma maneira organizada, de uma maneira educada, eles são debatedores de primeiro nível, entendeu? E fazem um grande trabalho para todos os investidores da indústria de fundo imobiliário. Realmente, essa questão do contraditório, das opiniões divergentes, ela sempre vai existir e ela é boa, porque ela engrandece o conhecimento e abre para as pessoas que muitas vezes estão em posições antagônicas, né, a oportunidade de tentar de calçar o sapato do outro, de tentar entender o que aquele outro está pensando. E realmente, o trabalho que a gente acompanha já há bastante tempo, o trabalho que eles fazem, né, eles são veteranos como investidores do mercado de fundos imobiliários, e eu acho que realmente, mais uma vez, eles estão cumprindo o papel deles, estão realmente debatendo incansavelmente, são incansáveis, não é? E eu queria elogiar o trabalho deles, assim como elogiar o trabalho de quem realmente, como você, Nod, abre o espaço também sempre para o debate profissional, para o debate
assertivo, para o debate construtivo, né, visando realmente a gente ter uma análise dos fatos que está acontecendo sob todos os ângulos, né, sem ter um comportamento muitas vezes viciado, de você se apegar num ponto e não conseguir sair dele, né. E deixar um recado aqui, então, além de agradecer a você, para os cotistas aí dos fundos que eu represento, né, que eles podem ter certeza que a posição deles vai ser sempre a melhor posição possível. Nós vamos estar defendendo sempre a melhor posição possível para eles. Fechado, André. Olha, muitíssimo obrigado novamente. Eu sei que está uma correria a tua vida aí, exatamente com tanta notícia nova acontecendo, então quero realmente agradecer muito. Já avisar o pessoal que assistiu aqui, que deu like, compartilhe com seus amigos, que a Assembleia está muito em cima, então vamos esquentar esse debate. E também, a gente está, basicamente já está marcado, a gente também vai ter uma entrevista com o pessoal do GRIF, a gente deve conseguir conversar com uma pessoa, mesmo tão em cima assim, e também convidei o pessoal da Blue Macau, eles estão vendo se eles vão ter disponibilidade também. De novo, é muita notícia, é muita coisa acontecendo, e é pouco tempo para acontecer, mas a gente vai tentar trazer o maior número possível de lados aqui, não para fazer uma batalha, mas sim para que você, cotista, você, investidor do TV Office, possa tomar a decisão com o maior número possível de informações. A Assembleia, a primeira delas é agora, segunda-feira, dia 18, mas que você possa ter o maior número possível de informações para você poder tomar a sua melhor decisão. Quero agradecer a todos por terem assistido e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.